É simplesmente uma escala impressionante. É de cair o queixo, você pode parar. Isso é uma perdição eslava. Nos últimos 7 dias, Vladimir Putin perdeu um aliado, perdeu um ditador e perdeu um adepto. O ditador da Belarus, Lukashenko, desafiou publicamente uma exigência direta do Kremlin. Depois, o presidente da Sérvia, um dos últimos aliados da Rússia na Europa, é forçado a sair do cargo. Convertidos ocidentais que se mudaram para a Rússia por acharem que era uma utopia ocidental, agora admitem publicamente que foram enganados. O sistema atrás do qual Putin se esconde está começando a rachar. Comecemos pelo comandante russo mencionado no último vídeo, o mesmo que ameaçava um motim. Temos uma atualização sobre isso e acredito que vocês já saibam do que se trata. Se você viu nosso vídeo da semana passada, deve lembrar de Alexander Lunin, ex-comandante de batalhão que gravou um vídeo viral pedindo a Putin que o Kremlin melhorasse as condições na linha de frente ou enfrentaria um motim militar. Essas foram as palavras dele. Esse vídeo teve mais de 50 milhões de visualizações e agora o Kremlin respondeu, mas não da forma que ele esperava. Lunin foi preso antes de chegar ao Kremlin para falar com Putin. Segundo o site do judiciário russo, onde é possível pesquisar nomes, ele foi condenado por exibir símbolos extremistas, em especial símbolos nazistas. Agora, infelizmente, a única informação que temos desse site é que ele foi preso, uma audiência aconteceu e uma decisão foi emitida, mas não sabemos exatamente qual foi essa decisão. Ou seja, não sabemos qual é a punição que ele está enfrentando. Isso porque o tribunal se recusa a divulgar essa informação publicamente. Quando jornalistas russos procuraram o tribunal para pedir informações, eles simplesmente disseram: "Olha, nós não discutimos isso em público. Então, vocês podem interpretar isso como quiserem." Mas agora vamos mudar nosso foco para um tipo diferente de traição que Putin está enfrentando, o tipo internacional, vindo de Belarus. Cerca de uma semana atrás, saiu essa reportagem do Wall Street Journal. A Rússia pressionava a Belarus a abrir nova frente na guerra da Ucrânia. O Kremlin queria que Belarus tomasse 3 medidas. Primeiro, permitir que a Rússia lance drones da Bielorrússia, criando uma ameaça ao norte que obriga a Ucrânia a redistribuir forças longe da frente oriental. Segundo, servir como base para provocações contra países da OTAN. E terceiro, potencialmente enviar tropas bielorrussas para o combate ativo. Putin basicamente dizia: "Tenho influência porque a Bielorrússia depende financeiramente da Rússia. Lukashenko precisa obedecer à Rússia ou perde o poder." Agora, foi nesse momento que a Ucrânia começou a conduzir sua própria diplomacia e começou a fazer isso nos bastidores, deixando claro à Bielorrússia que se entrarem na guerra, será ruim para Lukashenko. A Ucrânia possui drones que nem a Rússia consegue deter. Como a Bielorrússia vai lutar contra isso? E adivinha só, isso realmente funcionou, porque Lukashenko foi à televisão internacional. Ele falou com um jornalista internacional e respondeu perguntas que acredito que o Kremlin não esperava. Primeiro, ele disse abertamente que se a Ucrânia começar a atacar a Bielorrússia do jeito que tem atacado a Rússia, bem, adivinha só, a Bielorrússia não tem chance nenhuma. Ouça só. A Bielorrússia tem aparecido muito na mídia nas últimas semanas, principalmente porque o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que a Rússia está planejando lançar uma nova ofensiva contra a Ucrânia a partir da Bielorrússia. O presidente Putin levantou essa possibilidade com você? Ele está pressionando para abrir uma nova frente a partir da Bielorrússia? Sim, discutimos essa questão com o Putin, mas não da maneira como a grande mídia discute. Conversamos frequentemente com o presidente Putin sobre o fato de ser inadmissível que a guerra na Ucrânia se espalhe para a Bielorrússia. Em primeiro lugar, a Bielorrússia. Nós não queremos entrar na guerra. A Bielorrússia é vulnerável do ponto de vista militar se a Ucrânia começar a atacar a Bielorrússia como ataca a Rússia. Porque, sob essa perspectiva das forças armadas ucranianas, a Bielorrússia está logo ao alcance. E nós entendemos que todas as nossas instalações logísticas e de produção podem ser atacadas. E, aliás, a Ucrânia já declarou que tem 500 alvos no território da Bielorrússia. Isso não é uma afirmação maluca. Pense bem, aposto que todas as defesas aéreas da Bielorrússia foram levadas para Moscou para proteger Putin e seus aliados. Isso indica que a Bielorrússia, que já tinha poucas defesas aéreas, agora tem ainda menos que o normal.
Além disso, eles não têm experiência nessa guerra de drones iniciada pelo conflito Rússia-Ucrânia. A Ucrânia vem dominando isso nos últimos 4 anos e vencendo a Rússia nesse jogo. A Bielorrússia não vai ter chance nenhuma. Agora, é claro, a entrevista não terminou aí. Lukashenko continuou falando e só piorou as coisas. Nessa parte, ele basicamente afirma que a Rússia nunca usou o território bielorrusso para atacar a Ucrânia, o que, claro, não é verdade. Mas além disso, ele também diz que se essa guerra se expandir, a Rússia não tem chance de realmente proteger Bielorrússia. Ouça só. Os bielorrussos não querem guerra. Porque os bielorrussos sofreram muito em guerras anteriores. Muitos civis foram mortos. E, em terceiro lugar, se a Rússia atacasse Kiev a partir do território da Bielorrússia, então a linha de frente para a Rússia e, consequentemente, para a Bielorrússia se expandiria em 1.500 km ao longo das fronteiras entre a Bielorrússia e a Rússia e entre a Bielorrússia e a Ucrânia. Não podemos proteger essa parte da fronteira, especialmente se as forças armadas da OTAN, tropas da OTAN e os países que apoiam a Ucrânia decidissem posicionar suas tropas no território ucraniano. Agora, é claro, como você pode imaginar, Zelensky respondeu a todas as afirmações feitas por Lukashenko. E aqui está, dê uma olhada. Quando a guerra começou, fomos atingidos por mísseis que mataram crianças e adultos. Lukashenko sabe disso. Muitos mísseis foram lançados de Belarus. Na época, ele ligou para a Ucrânia, pediu desculpas e disse que não controlava a situação. Não acredito, mas foi o que falou. Agora, a Rússia vai pressioná-lo ainda mais na guerra. Agora, ele entende que a Ucrânia vai reagir. Não estamos mais em 2022. A Ucrânia tem capacidade suficiente, mesmo sem parceiros ocidentais, para revidar. Putin também está aprendendo isso. Vamos continuar com a declaração. Não precisa de palavras extras. As torres de comunicação dele têm retransmissores. Em seu território, nas 2 regiões fronteiriças com a Ucrânia, há equipamentos que corrigem o fogo contra nosso povo. Ele deveria removê-los. Acredito que uma semana basta para ele agir, pois diariamente nossos civis estão sendo mortos e crianças estão sendo feridas. Se ele não agir, nós também não. Agora vou explicar o que Zelensky quer dizer. Nos últimos 4 anos, a Ucrânia fortaleceu defesas e criou sistemas contra drones russos. E muitos desses sistemas estão situados na fronteira leste, a fronteira que eles têm com a Rússia. Para contornar isso, a Rússia tem usado a fronteira com Belarus para fazer seus drones voarem mais para dentro da Ucrânia e depois cruzar a fronteira ucraniana. Então, o que eles fazem é lançar o drone da Rússia. Depois, o drone simplesmente desce, acompanha a fronteira com Belarus, fronteira, permanece dentro do território bielorrusso e então faz uma curva acentuada para atacar uma cidade ucraniana. Além disso, há retransmissores, uma tecnologia de rádio que ajuda a Rússia a se comunicar melhor com drones. Se a Ucrânia tenta bloquear o sinal, esses retransmissores reduzem as chances do drone ser bloqueado por estarem mais próximos dele, dando à Rússia mais controle sobre os drones. Zelensky afirma que, para ajudar a Ucrânia, é preciso retirar essas tecnologias e impedir que a Rússia use recursos em Belarus para atacar civis ucranianos. Agora, Lukashenko respondeu a esse pedido, como sabemos pela mídia russa, que está fazendo todo esse alarde. Antes de entrarmos nessa resposta, vou mostrar Lukashenko pedindo desculpas a Zelensky, pois sabe que, se não fizer isso, pode ter problemas no poder. Ouça. Eles começaram a me ameaçar. Eu tive que responder. Se Vladimir Alexandrovich ficou ofendido, peço desculpas a ele por essas palavras. Talvez eu não devesse, já que ele está em guerra. Talvez não devesse ter sido tão duro ao falar sobre isso. Mas, por outro lado, ele deve entender que muitas vezes dizemos, você colhe o que planta, portanto é preciso ser mais cuidadoso e cauteloso. Além disso, ele entende perfeitamente bem. Eu enfatizo mais uma vez que não se deve esperar nenhuma ação militar de Belarus e especialmente de mim. Desde os primeiros dias da guerra,
Eu sugeri como chegar a um acordo e como fazer a paz. Agora, isso não foi um pedido de desculpas vazio, e deixe-me mostrar o que quero dizer. Logo depois que essa entrevista foi ao ar, e logo depois que Zelensky fez sua exigência sobre "Ei, retirem esses retransmissores", adivinha só? Blogueiros militares russos estão confirmando que Belarus realmente encerrou as operações da MTS, que é uma operadora de telecomunicações russa com infraestrutura dentro de Belarus. E você pode supor, ou melhor, fazer uma suposição fundamentada, que a Rússia estava usando essa tecnologia, essa empresa, para controlar melhor seus drones. A Rússia terá mais dificuldade e a Ucrânia mais facilidade para se defender de ataques de drones. Agora, claro, como mencionei antes, essa notícia vem de blogueiros de guerra russos, e eles não têm nenhum incentivo para mentir e favorecer a Ucrânia. Eles não têm nenhum incentivo para mentir e fazer Belarus parecer mal. Esses blogueiros de guerra estão furiosos, vendo isso como um insulto a Putin, à Rússia e como prova de que a influência russa enfraquece até em sua própria esfera. Veja como reagem, como nossos aposentados do Kremlin se sentem sobre isso. Nosso aliado está prejudicando o país ao fechar nossa MTS, seu velho corno do Kremlin. Apenas se aposente e dê lugar para os mais jovens. Claramente, Belarus está enfrentando a Rússia. Lembre que Lukashenko depende financeiramente da Rússia para se manter no poder. Tenho certeza de que a Rússia o ajuda com gás barato e talvez dinheiro. Então, como ele vai reagir a isso? Putin ainda tem vantagem. E Lukashenko está no poder há mais tempo do que eu estou vivo. Ele é o ditador desse país desde 1994. Isso é muito tempo. Agora, ele não é uma boa pessoa, mas isso não significa que ele seja uma pessoa burra. Ele sabe como operar, pelo menos politicamente. Ele sabe que se você perde um padrinho, precisa encontrar outro. E é exatamente isso que ele está fazendo. Dá uma olhada. Ele acabou de voar para Pequim e passou vários dias se encontrando pessoalmente com Xi Jinping. Ao final dessas reuniões, Pequim divulgou uma declaração formal dizendo que a China apoia a proteção da soberania bielorrussa. Agora, tenho certeza de que essa declaração é destinada a dissuadir a Ucrânia de lançar qualquer ataque dentro da Bielorrússia. Mas acho que a verdadeira mensagem é, na verdade, Lukashenko enviando um recado para Moscou ou uma mensagem para Moscou. A mensagem é bem clara. Se a Rússia parar de financiar Lukashenko e seu governo, adivinha, a China está pronta para intervir. E a China, mesmo tendo alguns desafios econômicos, ainda é uma economia muito maior do que a Rússia. Alguns centenas de milhões de dólares por ano indo para a Bielorrússia. Provavelmente é um erro de arredondamento para o Partido Comunista Chinês, algo que Putin deve considerar. Agora, como se isso já não fosse ruim o suficiente, temos outro aliado de Putin sendo forçado a renunciar na Sérvia. Mas antes de falarmos sobre essa notícia, vamos passar rapidamente pelo nosso segmento de memes. Agora, vocês já conhecem a regra. Se você gostou do meme, clique no botão de se inscrever aqui embaixo. E se você já é inscrito, é só clicar no botão de curtir aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo. Os memes de hoje são um pouco mais adultos, digamos assim. Não há problema, é só uma forma de dizer. Primeiro, isso nem é um meme, mas sim palavras de um blogueiro de guerra russo analisando Moscou e Crimeia, dizendo: galera, é o seguinte, estamos sendo ferrados repetidamente e a gente só engole. Bem engraçado. Isso nem é um meme. Tenho quase certeza de que ele realmente quis dizer isso quando falou. O próximo é um vídeo de Moscou em chamas, refinarias russas pegando fogo, e alguém compartilha apenas uma palavra do dicionário russo. Vocês sabiam que na Rússia existe uma palavra só para dizer brinca e vê no que dá? Acho que vou pronunciar errado, mas é dobió bivlas. Não sei se falei certo, mas espero que vejam na tela. Agora, isso me lembra da palavra alemã que eu não consigo pronunciar, Schadenfreude, que basicamente significa que alguém está sentindo prazer com a desgraça de outra pessoa. Muitos que assistem a este canal sentem prazer com a desgraça de Putin, eu incluso. De qualquer forma, é uma palavra importante para aprender. Vamos voltar nosso foco para assuntos sérios. Agora, antes de falarmos sobre o presidente sérvio sendo forçado a renunciar, vamos falar sobre o maior aliado de Putin, a China, e Xi Jinping. E adivinha só, o Partido Comunista Chinês consegue ver para onde essa guerra está indo. E agora a China está pressionando fortemente Putin a voltar para as negociações e acabar com a guerra. Agora, é claro, aqui precisamos ser claros. A China prefere que essa guerra continue do que pare, porque está se beneficiando muito com ela.
A China está vendendo drones para os dois lados, Ucrânia e russos. Além disso, a China está conseguindo aquele descontão no petróleo russo. E claro, como falamos no início do vídeo, muitos aliados tradicionais da Rússia agora estão olhando para a China como seu irmão mais velho. Então, a China está se beneficiando em praticamente todos os aspectos. Por isso, eles preferem que essa guerra continue do que pare. Claro que não podem se dar ao luxo de ver a Rússia perder essa guerra, pois isso enfraquece o bloco deles. Então, agora que eles estão vendo que a Rússia está tendo algumas dificuldades, eles estão pressionando Putin para negociar algum tipo de trégua em que ele continue no poder. Agora, vamos falar sobre o presidente sérvio Aleksandar Vučić, que anunciou sua renúncia e a realização de eleições extraordinárias nas próximas semanas. Para entender por que isso importa para Putin, precisamos saber por que Vučić está saindo e qual sua relação com a Rússia. Vamos começar pelo primeiro ponto. Agora, é claro que Vučić não está sendo forçado a sair por causa da guerra na Ucrânia. A Sérvia vem lidando com protestos anti-governo desde novembro de 2025. O protesto começou após um escândalo de corrupção relacionado a uma estação de trem recém-inaugurada, cujo teto desabou meses após a construção, causando várias mortes. E a investigação revelou que o contrato do governo foi concedido com base em subornos e, você sabe, propinas. Bem, o governo tentou encobrir a investigação inicialmente, o que só alimentou ainda mais o protesto. Durante todo esse tempo, Vučić estava lutando contra isso. Ele dizia: "Olha, eu não sou um implicado nisso, não vou renunciar." Enquanto os manifestantes exigiam sua renúncia. Bem, agora ele finalmente anunciou que vai renunciar. Um novo presidente vai assumir. Agora, é aqui que é importante olhar para a relação dele com Putin. Vučić não era tão pró-Rússia quanto Viktor Orbán, da Hungria, que ficou famoso por defender Putin nas cúpulas da União Europeia. Mas ele ainda era como o segundo líder mais importante pró-Rússia na Europa. A Sérvia, claro, historicamente tem laços religiosos e culturais com a Rússia. E além disso, Vučić aproveitou esses laços com cuidado para conseguir votos dentro do país. E claro, obter apoio e respaldo financeiro fora do país. Então, definitivamente é uma boa notícia para a Ucrânia que ele esteja saindo. Mas, para ser justo, nós não sabemos exatamente quem vai substituí-lo. Como disse, a guerra e o apoio ao Putin não foram grandes motivos para sua renúncia. Isso mostra que é possível. Reforço que não conheço bem a política interna da Sérvia. Se souberem, me corrijam nos comentários. Mas é possível que alguém como ele ocupe seu lugar, pelo menos na política externa ligada à Rússia. Quem acompanha a política sérvia melhor que eu pode confirmar nos comentários. De qualquer forma, vamos focar na terceira frente que Putin enfrenta. Esses são os apoiadores ocidentais que gostavam tanto de Putin e da Rússia que se mudaram para lá por acharem que era melhor que seus países. Agora eles percebem que isso não é totalmente verdade. Veja este relatório da BBC, recém-publicado, que menciona duas pessoas. Um texano e um britânico, se não me engano, mudaram-se para a Rússia e agora percebem que foram enganados online. O texano é Leo Hare, que deixou o Texas para viver na Rússia. E, infelizmente, essa é uma tendência muito comum. E quando eu digo comum, este é o segundo cara que mostramos aqui no canal, que está deixando sua vida no Texas para ir para a Rússia. Não sei se a Rússia tem mais influência no Texas do que em outros estados, mas parece que muitos texanos, e quando digo muitos, acho que é mais do que em qualquer outro estado, não são centenas de pessoas. Ainda são algumas dezenas de pessoas, mas uma quantidade razoável de pessoas do Texas está se mudando para a Rússia. Agora, Leo aqui é um cristão devoto e se mudou com sua esposa e 3 filhos, procurando um país onde, segundo ele, os valores cristãos tradicionais ainda moldam a vida cotidiana. E depois de ouvir sobre como a Rússia estava defendendo os valores ocidentais, ele escolheu a Rússia. Agora, infelizmente, as coisas começaram mal assim que ele chegou lá. Ele levou um golpe de mais de $60 mil de alguém em quem confiava na nova comunidade. Isso foi um grande problema para ele, porque o deixou sem teto. E a partir daí, as situações só pioraram. Seus filhos mais velhos não gostaram do estilo de vida russo e voltaram para os Estados Unidos. Sua esposa também não mora mais com ele. Agora ele está morando sozinho, preso em um país onde está ficando desiludido. Agora, quero ressaltar que Leo deu essa entrevista para a BBC, então há citações diretas dele. Mas ele diz que não tem problemas com russos comuns.
Ele afirma que as pessoas são muito amáveis e simpáticas, mas têm problemas com o sistema. Destaca primeiro que a economia russa passa por dificuldades. E a segunda coisa com a qual ele tem problema é a restrição à informação com a qual ele tem que lidar dentro da Rússia. Agora, essa é uma citação direta dele que estou lendo, ok? Então ele diz: na Rússia, não há os mesmos valores de direitos humanos que temos nos Estados Unidos. Ele também sente falta das liberdades que formaram a personalidade americana. Já o segundo, mudou-se do Reino Unido para a Rússia, buscando um relacionamento tradicional. E ele diz: a Rússia não é a utopia que pintam nas redes sociais. Ele destaca a prevalência de lares com apenas um dos pais e afirma que as taxas de divórcio na Rússia não correspondem ao que o influenciador ocidental disse antes da mudança. Depois, ele critica abertamente os influenciadores americanos e britânicos que continuam promovendo uma imagem idealizada da Rússia para seus públicos, afirmando que pessoas como ele se mudam por causa da propaganda e depois percebem que era tudo apenas propaganda. Agora, é aqui que é importante destacar que nós criticamos muito a Rússia neste canal, mas uma coisa em que eles são muito bons é propaganda. Eles podem ser melhores do que os Estados Unidos, a China, podem ser melhores do que todos os outros juntos. E essa é uma das razões pelas quais fazemos o que fazemos aqui neste canal: combater a propaganda russa e lutar contra as mentiras que eles estão espalhando. E melhor ainda, tem o ex-Navy SEAL Chuck Farr, que entende muito mais de assuntos militares do que eu. E ele explica exatamente como a história que os russos contam sobre seu exército não bate com o comportamento deles na linha de frente. Confira outro trecho exclusivo para membros, com Chuck Farr analisando imagens do campo de batalha, no nosso quadro Análise do Campo de Batalha. Veja só. Então aqui temos. Eu acredito que isso seja uma filmagem de um único tanque Leopard enfrentando duas colunas de veículos blindados russos. Agora, esse cara vai fazer algo muito inteligente no início do vídeo aqui. Ele tem a escolha entre os 3 primeiros alvos aqui. Ele vai esperar até que um alvo bloqueie a única rota de saída e então ele o elimina. Então, bem ali, ele bloqueou a única outra estrada em direção a ele. Então ele canalizou todos os outros veículos. Agora todos têm que vir direto até ele. Então ele errou aquele tiro bem ali. Ok, ele não errou na segunda vez. Então agora esse cara está virando e está virando sua blindagem de lado. Sua melhor proteção de blindagem é de frente. Agora ele virou um lado vulnerável para o adversário e bang, foi atingido. Olha o que eu falei, esses caras estão sendo canalizados e agora não tem saída nem para onde ir. Então, de novo, já falamos sobre isso antes, isso é cruzar o T. Na letra T, esses caras são a barra vertical. A barra horizontal é ocupada pelo tanque Leopard, então tudo o que ele precisa fazer, ele nem precisa mover muito a arma dele, só mudar a elevação. Ele destruirá o primeiro tanque e já destruiu o terceiro, quarto e quinto. Enquanto os outros tentam fugir, ele atirará neles pela traseira. Ok, ali o propelente está pegando fogo. Vê esses maçaricos saindo das escotilhas? Sim. Esse é o propelente queimando dentro da torre. Certo? Aí está o nosso Leopard. Certo, ele avança, atira e se move rápido. Veja, ele está mudando de posição constantemente. Agora ele está enfrentando esses caras em uma rua paralela. Sim, isso é, você sabe, um excelente uso desse tanque. E de novo, você sabe, ninguém quer lutar com um tanque contra uma coluna inimiga, certo? Isso exige habilidade, treinamento e muita coragem. Certo? E não tem mais ninguém dando cobertura para ele. Ele está, olha, isso é épico. Isso é um manuseio incrível dessa arma. Ótima coordenação da equipe dele, ótima coordenação com os drones. Agora, se você se interessa por conteúdos como este e outras séries que estamos fazendo só para membros, você pode se tornar um membro agora mesmo, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, ou simplesmente clicando no link na descrição. É o primeiro link.